Eu vou te ensinar a modelar um case que consegue ser facilmente adaptado para qualquer tamanho de placa de circuito. A minha referência para esse projeto é esse tipo de case aqui, que ele é bem interessante. Ele é dividido em duas partes, onde a placa tu vai posicionar ela aqui dentro, com os furos dela coincidindo aqui com esses furos da base, e aí a tampa vai vir em cima fazendo tipo um sanduíche entre as duas partes do case e a tua placa, e tu vem e parafusa tudo para ficar já muito bem fixo. E ele tem também esse encaixe aqui embaixo que permite conectar ele num trilho DIN. Só que como eu não consegui fazer a modelagem disso daqui, só que no meu caso eu encontrei aqui no site da Bambolab esse modelo aqui já que alguém fez, que é o encaixe para trilho DIN para uma Raspberry Pi Zero. Aí o que eu fiz foi imprimir ele e parafusar no meu case, e assim ele consegue ser preso num trilho DIN. Para modelagem 3D eu estou utilizando esse site aqui, o Onshape, que é uma plataforma de modelagem 3D muito similar ao SolidWorks, que é uma plataforma paga, onde eu aprendi o básico de modelagem, só que ele é totalmente gratuito. Para usar ele aqui não tem mistério, no meu caso eu só preciso vir aqui para fazer login, mas no caso de vocês que não tem conta é só vir aqui dizendo que não tem conta, fazer cadastro, é bem tranquilo. Aí essa aqui é a área de trabalho, a página inicial aqui dele. Já tem aqui várias coisas, pastas e outras coisas que eu já modelei em 3D, mas para esse vídeo vamos fazer o seguinte, vamos aqui em Create, vamos fazer uma pasta, aí eu vou botar Case PCB Vídeo, vou criar ela, aí aqui quando tu cria tu já vem para dentro da pasta, vamos em Create de novo e vamos aqui em Documento. Beleza, agora eu vou criar o documento aqui do meu arquivo 3D. Eu vou criar aqui com Case V1 e vou clicar aqui em Create. Beleza, então aqui a gente tem o nosso ambiente para fazer o modelo 3D. Uma coisa que é importante de falar é que se tu nunca modelou nada em 3D, talvez esse vídeo não seja exatamente para ti. Porque eu não vou me apegar aqui a explicar as bases de como fazer o modelo 3D e como usar esse tipo de software. Se vocês quiserem, me falem aqui nos comentários que depois no futuro eu gravo um vídeo ensinando o basicão de como utilizar esse programa. Primeiro de tudo, eu vou fazer um esboço que vai representar o corpo da placa. Então eu vou selecionar aqui o plano de top para fazer o esboço. Vamos lá. Vamos começar fazendo aqui um retângulo e eu vou definir aqui um tamanho como se fosse uma placa de 10 por 10 centímetros. É esses dois tamanhos aqui que vão tornar o case personalizável. Então tudo que eu vou fazer vai ser meio que referenciado a esse esboço e a um outro que eu vou criar. De modo que sempre que eu altere esses dois tamanhos da placa, o desenho inteiro e todo o modelo 3D do case vai se alterar junto. Além disso, eu tenho que colocar aqui também os furos que eu costumo colocar nos cantos da placa para fixar ela. E aqui tem um ponto importante, o ideal para que isso aqui funcione é tu seguir alguns padrões nos projetos da tua placa. No meu caso, eu costumo colocar em todas as placas, em cada um desses 4 cantos, um furo de 3 mm de diâmetro e o centro dele tá a 3 mm de cada uma das laterais da placa. E para fazer isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta de linha, vou fazer uma linha aqui e outra aqui. As duas têm que estar a 90 graus uma da outra. E aí quando eu definir o tamanho de cada uma delas para 3 mm, eu tenho aqui a referência para fazer o centro do meu furo. E aí dessa forma ele vai estar fixo a 3 mm de cada uma das laterais da minha placa. Vou definir aqui o diâmetro dele. E agora eu só preciso replicar isso nos 4 cantos da placa. Eu posso vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar essa origem aqui das coordenadas, vou jogar aqui para esse canto, porque isso vai facilitar na hora de posicionar ele ali no canto da placa. E vou mover usando esse quadrado que tem aqui para posicionar aqui, ó. Tu pode ver que quando eu aproximo do canto da placa, ele já meio que gruda aqui. Aí agora eu venho com essa ferramenta para dar o ângulo e joguei 90 graus aqui para dentro. E aí ele vai ficar perfeitamente alinhado. Se tu errar, que nem eu fiz, ficar um número quebrado, é só tu vir e digitar 90, não tem nenhum mistério. Depois só clicar com o botão esquerdo do mouse que ele confirma aqui a posição do objeto. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros 2 furos. Venho, posiciono no canto, gira 90 graus. E assim a gente tem o esboço base da placa. Aí eu vou clicar aqui para confirmar ele. Vou vir aqui, vou renomear o esboço, vou chamar de placa, vou selecionar a camada top de novo e vou fazer um novo esboço. Agora eu vou definir as dimensões do meu case. Então vai ser um novo esboço que eu vou usar como guia também para desenhar o projeto. Vou colocar ele aqui um pouco maior que a placa e agora aqui quando eu for definir a dimensão, eu vou definir a distância que eu quero entre a placa e a lateral do meu case. Eu vou botar aqui
uma distância de 7 milímetros. Eu quero que fique um espaçamento legal aqui desse lado. Já esse outro aqui eu vou botar um pouco menos. Aqui eu vou botar 2 milímetros, eu acho que vai ser suficiente. Eu tô colocando esses tamanhos diferentes porque essa parte de cima vai ser a parte que vai ficar aberta do meu case. Então vai ser onde vão estar conectores, bornes, alguns botões, algumas coisas desse tipo. Essa parte aqui de 7, a princípio vai estar coberta, totalmente fechada. Mas com essa margem aqui a gente consegue alterar algumas coisas ou até mesmo deixar alguma coisa aqui dentro. No meu caso, como várias das minhas placas têm aquele conector que eu uso para as placas modulares, ele cabe perfeitamente aqui nesse vão. Então eu gosto de deixar essa margem de erro aqui de 7 milímetros. Se tu quiser, tu pode também diminuir, não tem problema. A graça disso aqui é que essa parte personalizável tu consegue também ajustar um pouco aos teus projetos. Vamos lá, vamos confirmar esse esboço também. Vamos editar ele. Eu vou chamar ele de limite case. E esses dois esboços a gente vai usar como referência para desenhar tanto a base do case quanto a tampa. Então vamos lá, vamos selecionar de novo o plano top e vamos criar um novo esboço. Agora eu vou começar a modelar de fato o meu case. Então eu vou começar fazendo a base dele. Vamos fazer então um retângulo do tamanho exato aqui dos limites que eu defini nesse esboço. Então tu pode ver que eu vou botar ele exatamente em cima do esboço, porque quando eu faço isso, eu tô meio que ancorando esse esboço atual no esboço aqui do limite do case, que, por sua vez, eu botei de referência a minha placa. Então quando eu alterar o tamanho do esboço da placa, vai alterar também o tamanho do esboço limite do case. E mudando o esboço de limite, vai alterar também o esboço atual que eu estou fazendo, o que vai fazer com que o case inteiro acabe se alterando. É aqui que está o segredo desse case ser personalizável. Já vou colocar também aqui os furos de fixação da placa. Vou pegar também como referência esses furos aqui. Vou só posicionar aqui eles de qualquer jeito, depois eu venho definindo o tamanho de cada um deles. Beleza? Agora com a ferramenta de dimensão, eu vou vir aqui e vou botar 3 milímetros. Esse diâmetro aqui do furo, talvez tu vai fazer diferente, tá? Porque vai depender do furo que tu vai fazer, de como que tu vai fixar a placa, parafuso. Tem várias ferramentas e formas diferentes de fixar a placa aqui também. Tem uma coisa que eu ainda não testei, mas eu quero muito testar, que são tipo umas roscas, que eu acho que é de latão, eu vou botar a imagem delas aqui na tela, que aí tu coloca ela e tu esquenta e ela derrete o plástico e fica fixa ali e cria uma rosca para tu parafusar. Então é uma opção interessante e aí, claro, tu vai ter que variar esse diâmetro aqui que eu tô botando agora, com base na ferramenta, na forma que tu for fazer esse furo, a fixação. Tu também pode parafusar direto na impressão 3D, que não tem problema. Mas enfim, tu vai ter que definir esse diâmetro dependendo da tua necessidade. O importante é o centro do teu círculo, que eu fiz aqui nesse esboço, coincidir com o centro do esboço da placa. Agora vamos aqui e vamos criar essa base. Aqui a gente pode ter uma visão de como que vai ficar. Eu vou colocar ela menor, vou botar aqui para 3 milímetros de espessura. Eu acho que 2 já seria mais que suficiente, tá? Mas vamos colocar aqui 3 para esse exemplo. Voltei para a camada top e agora vamos testar se está tudo funcionando do jeito que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir o esboço da placa e aqui nessa dimensão vamos botar 60, que agora eu teria uma placa 10 por 6 centímetros. Vamos confirmar e tu pode ver aqui que o meu modelo 3D variou junto com o tamanho da placa e manteve a proporção. Aqui ó, a posição dos furos está perfeita. Esse espaçamento aqui na lateral também, o espaçamento de cima. Então é essa aqui a ideia, tá, desse vídeo. É vocês sempre alterarem esse esboço aqui e aí vocês vão ter um case já pronto para a placa de vocês. Seguinte, agora vamos criar as bordas aqui da minha base. Então eu vou selecionar essa face aqui para ser o meu novo esboço. Vamos em esboço e aí vou fazer aqui um retângulo, seguindo a mesma lógica de antes, sempre toma aqui como referência esse canto aqui. E vamos fazer aqui um segundo retângulo para criar a parede aqui dessa lateral. E agora eu vou definir a largura que eu quero dessas bordas. Eu vou colocar aqui 1,5 milímetros, eu acho que 1 milímetro já daria. Tá, mas vamos botar aqui 1,5 para ficar mais resistente isso aqui. E agora a gente pode vir aqui e criar esse objeto.
Essa altura eu vou colocar de 4 milímetros. Aqui vocês podem ir variando e ajustando conforme a necessidade de vocês. Vamos definir aqui em 4 milímetros. Aí feito, já está tomando forma aqui a nossa base. E a última coisa que eu vou fazer é só criar aqui um espaçamento entre a base do case e a minha placa, para a placa não ficar presa aqui direto nessa base. Então vamos vir aqui, vou selecionar essa face aqui para esboço e vamos criar ele aqui. O que eu quero é só criar um cilindro aqui, ó, dessa forma. Vou colocar aqui, que vai ter 3 de diâmetro, e vou colocar um outro aqui externo. Aí o central vai ser 3 milímetros. E esse aqui externo, vamos ver, se eu colocar 6, eu acho que fica um tamanho bom. Poderia ser até um pouco menos, tá? Mas vamos colocar 6 aqui só pra gente ter um tamanhozinho legal. Agora vamos lá, vou fazer uma cópia aqui dele, seguir a mesma lógica que a gente fez para os outros furos. Vou colar aqui em cada um dos furos do meu esboço. E feito. Agora eu só preciso da altura deles aqui. Aqui é o seguinte, as placas que eu faço costumam ter ali em torno de 1,7 milímetros de espessura. Como eu defini que a altura aqui da lateral do case tem 4 milímetros, então eu tenho que fazer 4 menos 1,7 para eu definir a altura desses cilindros aqui. E eu tô fazendo isso porque eu quero que a placa fique totalmente encaixada aqui. Eu não quero que ela fique mais alta que a base do case. Para garantir que eu vou jogar um pouquinho mais para cima aqui, botar 2,4, para eu garantir que ela vai ficar ali mais ou menos alinhada. Porque dessa forma eu sei que a maioria dos conectores e algum outro componente que vai conseguir passar aqui por cima dessa parede e ir para fora da minha placa. Então essa aqui é a base do meu case. Vamos vir aqui de novo na placa e vamos alterar ele para ver se vai ficar tudo proporcional ainda. Vamos ver, aí manteve a proporcionalidade. Aqui se perdeu um pouco. O que é isso aqui? Ficou um erro ali. Provavelmente nesse esboço eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V a mais aqui. Então vamos excluir esse cara e feito. Por isso que eu disse que é bom ir alterando isso, que a gente evita ter esse tipo de erro. Vou alterar também essa dimensão superior aqui da placa, só para garantir que está tudo certo. E feito, a gente tem aqui a base personalizável. Ainda tem mais algumas coisas aqui que a gente pode adicionar nessa base. Por exemplo, na que eu imprimi de teste, eu coloquei uns furos aqui para prender aquele conector para trilho DIN. Nesse caso aqui eu não vou colocar esses furos, porque isso vai depender do modelo que tu pegar e tudo mais, e isso aqui é fácil de colocar, tá? Então não tem grandes mistérios. O principal é essa base aqui personalizável. Tu também pode vir e colocar algum anel, alguma argola aqui fora para tu ter também alguma base para parafusar esse case em algum lugar. Enfim, dá para tu fazer algumas variações aqui nele. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui. Aí agora é o seguinte, vamos então começar a desenhar a tampa do nosso case. E o modelo dela é um pouco mais complexo que o da base, mas não tem nenhum grande mistério. Primeiro passo, eu vou selecionar aqui essa face para ser o meu esboço, para ser o plano do meu esboço. Então vamos lá, vamos criar o esboço. Eu vou começar fazendo as paredes dela. Então aqui é bem tranquilo, eu só preciso vir. Seleciono aqui esse canto. Venho de novo e seleciono este outro canto. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou vir aqui para criar a parede. Vou colocar ela, para esse exemplo, com 3,5 cm de altura. Aqui essa altura também vocês provavelmente vão acabar alterando, dependendo do projeto. Então aí tu vê mais ou menos de acordo com o tamanho das tuas placas, o que é o melhor. Só que eu vou selecionar essa opção aqui, ó, na hora de criar esse objeto. Eu vou aqui em New e tu pode ver que ele já criou aqui embaixo, ó, parte 2. Vou selecionar aqui. E agora a gente dividiu o nosso desenho aqui em 2 objetos diferentes. Então eu vou fazer toda a parte da tampa eu vou fazer aqui na parte 2. De modo que o meu desenho vai ficar aqui junto no mesmo arquivo, mas eu vou poder separar um do outro na hora de imprimir e também aqui na hora de fazer o modelo. Inclusive eu posso vir aqui em parte 1, vamos renomear ele, vamos chamar de base. E aí aqui a parte 2, vamos renomear e chamar de tampa. E aí a gente pode até mesmo ocultar a base se a gente quiser para trabalhar aqui focado somente na tampa. Seguinte, agora vamos então começar a fazer a parte mais chata desse modelo, que é desenhar aqui a parte de fazer a fixação dos parafusos. Para isso eu vou selecionar essa face aqui de baixo da minha tampa e vamos para o esboço. Essa parte aqui ela vai ficar em cima da minha placa e ela vai ser responsável por prender a tampa na cabeça do parafuso quando eu prender todo mundo junto.
Não sei se essa é a melhor forma de fazer essa fixação aqui. Eu tô usando ela mais porque é a mesma forma que é feito no case da China que eu tô usando de referência. Mas em algum momento eu vou ver se eu consigo fazer isso de alguma forma que seja com encaixe, talvez aqui nessa lateral, sem precisar parafusar a tampa. Só para não precisar ter nada aqui em cima da placa. Aqui o ideal é que tu tenha já um modelo de parafuso em mente para tu saber exatamente o tamanho da cabeça dele. Como eu não tenho nada muito definido, eu vou imaginar que o diâmetro aqui da cabeça do parafuso, que vai vir mais ou menos aqui assim, vai ser tipo uns 5 milímetros, tá? Porque eu tenho uma boa margem de erro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um retângulo, vou começar ele aqui nesse canto, vou vir até aqui. E agora, essa distância, eu vou pegar aqui a distância do centro até aqui. Eu tenho 2,5 até a cabeça do parafuso. Vamos colocar aqui pelo menos uns 3,5. Talvez o ideal seria 4, quem sabe, mas vamos manter assim 3,5. Essa parte aqui é complicada principalmente porque quanto maior for esse tamanho aqui, mais forte vai ficar aqui a estrutura para prender o case no parafuso. Mas ao mesmo tempo, tu vai ocupar mais espaço na tua placa, porque isso aqui é uma área que não vai poder ter componentes aqui dentro desse retângulo. Aí agora eu quero conseguir colocar um círculo aqui alinhado com esse furo. Eu acho que eu não vou conseguir, porque ele não tá me deixando. Eu consegui pegar ele para medir, mas eu não tô conseguindo pegar para botar o círculo. Então vamos tentar fazer aqui algumas linhas de guia para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu sei que aqui tem 3,5, se eu botar outra reta aqui de 3,5, eu sei que eu vou coincidir o meio. Então é assim que eu vou fazer. Vamos lá, 3,5 e aqui 3,5. Vamos botar elas como linha pontilhada. E agora eu vou criar o meu círculo aqui no meio. E vamos botar aqui um círculo de 3 milímetros também. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é usar a ferramenta de espelhar. Ela funciona legal nesse momento. Vamos vir aqui, vou fazer essa linha de guia para usar na hora de usar, que eu preciso para ter uma referência para espelhar. Vou pegar aqui a ferramenta de mirror. Ele manda primeiro selecionar a linha e agora selecionar quem que eu vou espelhar. Vou espelhar todo esse pessoal aqui desse canto. Pode ver que já jogou aqui para essa lateral. E agora eu vou fazer o mesmo aqui para baixo. Vou colocar a linha que eu vou usar de referência. Vou definir ela como uma linha pontilhada. E vamos pegar a ferramenta aqui de mirror. Selecionei a linha e agora vamos selecionar os objetos que eu vou copiar. E tá aqui, tudo espelhado, tudo feito. E aí agora eu só vou aqui criar o meu objeto. Vamos selecionar aqui o lado que a gente quer que ele suba. Eu vou fazer até a parte de cima aqui, que é 35. E agora é só confirmar. Vamos conferir que está tudo certo de novo. Vamos alterar o tamanho da minha placa e ver se o case inteiro vai acompanhar. Acompanhou sem problemas, vamos ligar aqui a base. E é isso aí, tá tudo batendo minimamente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos finalizar a tampa, que ela vai ser bem simples. Eu vou só vir aqui, vou fazer esse retângulo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer esses círculos aqui alinhados. Deu perfeitamente. Vamos lá, 3 milímetros. E agora é só eu criar ela aqui. A gente está crescendo o nosso objeto aqui para cima. Eu vou botar com 3 milímetros, que foi a mesma espessura que eu usei embaixo. E se por acaso tu quiser um case simplesão, ó, tu já tens aqui uma caixa mais ou menos pronta para botar tuas placas. Claro que ainda tem muito detalhezinho aqui pra gente fazer. Mas aqui tu já vê que o nosso case já tem uma base bem sólida aqui. Agora o que eu vou fazer é terminar de dar a estrutura, que é o seguinte, para isso eu vou trabalhar aqui embaixo, que vai ficar melhor de ver. Vamos selecionar essa face aqui para trabalhar, que agora eu vou fazer aqueles cortes que tem na parte superior e inferior para a gente poder acessar conectores e tudo mais. Basicamente eu vou fazer um corte com 1,5 cm aqui para dentro, tomando essa linha aqui como referência. Vamos fazer aqui uma linha guia, começando aqui, vindo até a lateral do case. E eu vou começar o desenho aqui e vamos vir para cá. Vou colocar aqui de qualquer jeito, porque agora eu vou definir os tamanhos para fazer esse corte. A distância entre esses dois caras aqui, eu quero que seja 0. E a distância daqui até essa ponta, eu quero que seja 15 milímetros. Vamos criar uma linha aqui para eu espelhar esse esboço. Vamos lá, e aqui deu. Aí agora eu posso vir e cortar tudo isso daqui. Então vamos lá, vamos selecionar aqui. E aqui tu pode definir, vir aqui e definir essa altura manualmente. Ou então tu pode só selecionar essa opção aqui, porque ele vai cortar reto direto. Então vamos usar ela mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa face aqui.
Vamos vir no esboço. Eu vou colocar um retângulo aqui e fazer o outro aqui em cima. Vou definir a distância entre os dois de 1.5, que é a distância que eu usei aqui para as laterais do case. Fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou espelhar ela para cima, então eu preciso ter uma linha de guia aqui no meio. E agora eu vou vir com essa ferramenta... Cadê? Aqui, para eu cortar essas arestas, que eu quero só fazer uma paredinha aqui de mais ou menos 1 centímetro, só para dar um pouco mais de estrutura no case. Vamos botar aqui, eu vou botar 1 centímetro só, para ele ficar um pouquinho mais estruturado, não ficar tão simples. E agora, para finalizar, eu vou vir aqui, vou selecionar a face superior e vou fazer aqui o furo para a cabeça do parafuso. Então vou só vir aqui, vou botar 4 furos aqui, um para cada parafuso, né? Vou considerar uma cabeça de parafuso de 5 milímetros de diâmetro. No caso, tu vai definir isso aqui dependendo do parafuso que tu estiver usando. E é claro, vai alterar outras partes aqui do projeto. E agora aqui na hora de fazer esse corte, tu tem que tomar cuidado para ele não passar varado aqui toda a tampa do nosso case. Porque aqui no final tem que sobrar furo para a cabeça do parafuso travar essa estrutura quando tu for montar ele. E eu tinha definido essa altura aqui como 35 e eu botei mais 3 milímetros aqui da tampa. Então se eu botar 38, vamos ver aqui, o furo tem que passar, beleza. Então vamos dizer aqui que eu quero, vamos botar aqui 2 milímetros, talvez seja bom, vamos botar aqui 36. Que é, tu pode ver que vai ficar um pedaço aqui de 2 milímetros de espessura para a cabeça do parafuso trancar essa tampa. Aqui também, esse ponto tu vai ter que personalizar de acordo com o teu parafuso. E aqui a gente tem um case praticamente completo para se utilizar com as placas de circuito. E tu ainda pode, a partir dessa base do vídeo, personalizar isso aqui. Tu pode, por exemplo, fazer alguns cortes aqui nessa tampa, colocar um espaço para display, botão, o que tu precisar. Digamos que aqui desse lado tu pode querer colocar alguma antena, alguma coisa, tu pode fazer um corte aqui para colocar essa antena para fora. A partir daqui tu pode ir fazendo os ajustes finos para deixar esse case perfeito para o teu projeto. E claro, o principal ponto aqui é que se tu alterar esse tamanho inicial, teu case se ajusta perfeitamente ao tamanho da placa. Tu só precisaria, nesse caso, fazer aqueles ajustes finos que eu falei, um cortezinho aqui, um furo ali, mas a base dele pode ser utilizado tranquilamente para qualquer placa de circuito. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de te inscrever no meu canal e também ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo.